É Eu hora. acho que alguém já disse, né, que quando uma guerra é declarada, a primeira vítima é a verdade, né? E, e eu acho que nesses tempos distópicos, como as pessoas costumam chamar, essa vítima ela acaba sendo, digamos assim, sendo mais grave ainda, né? Se nós considerarmos o que a mídia ocidental está fazendo, né, em relação a esse conflito, e compararmos, por exemplo, com a Primeira Guerra do Iraque, né, é uma diferença imensa. E nós temos apenas 30 anos, menos de 30 anos. 30 anos, né? Então, assim, esse talvez seja um primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que considerar. De que forma a guerra está sendo, ou as guerras estão sendo tratadas. Eu hoje, na reunião que fiz, debate que participei, inclusive que o Gilson estava, quer dizer, está acontecendo nos últimos dias na Palestina é um absurdo, mas tratar enfim, a situação da Palestina é um negócio, ou seja, é o que o ex o Carlos Matos, que era né, o economista chileno, dizia que tratar da realidade da paisagem, né? Ou seja, a paisagem é aquilo que existe que você, né, não tem o que fazer. Então, a questão do massacre ao povo palestino, por exemplo, é para nós, quando eu digo para nós, é para o Ocidente, né? É como se fizesse parte da paisagem. Ou seja, está aí acontecendo todos os dias e ninguém faz absolutamente nada. É como se a gente também, muitas vezes, né, às vezes passa no centro das grandes cidades brasileiras, as pessoas estão passando fome, drogadas, etc, etc, e meio que parece paisagem, né? Então, eu acho que é um pouco esse entorpecer que acontece nesse momento, ou seja, de forma muito mais grave do que acontecia, por exemplo, em guerras eu usei o caso da Primeira Guerra no Iraque. Eu acho que tem algumas coisas que o próprio professor Paulo já levantou, a questão da história do território ucraniano, na verdade, em termos de liberdade, de autonomia ou de independência, teve 17 a 21, que você mesmo já citou, né? E agora, depois, né, depois do fim da União Soviética, né? E há que se considerar, e aí eu não vou entrar nesse debate, até, ou seja, o próprio Putin, no discurso que fez na semana passada, meio que responsabilizou, digamos assim, o Lenin por essa situação. Bom, isso caberia um outro tempo de debate, né? Eu acho que, portanto, esse é um elemento importante para a gente entender. Agora, também precisa entender que esse processo todo, né, que vem, enfim, de antes, até mesmo né, dos princípios de antes do Império Czarista, né, isso foi possível que o próprio povo russo, parte das pessoas, do povo que mora na região, inclusive construísse uma língua. E isso nós temos que considerar que a língua é, sem dúvida nenhuma, uma talvez certamente o principal aspecto cultural que leva à construção de um povo, né, de uma nação, de uma república, né? Então esse é um segundo aspecto que eu acho interessante. O terceiro também o Paulo já levantou, que eu acho que é fundamental. É, o fim a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, de um lado desmonta uma aliança militar, que era o Pacto de Varsóvia, e em tese deveria ter desmontado a outra aliança militar, que era a OTAN, né? Só que isso não aconteceu, e hoje a OTAN avança cada vez mais para o leste, a ponto de que está nas repúblicas do norte, está na Polônia, está na República Tcheca, etc. E, obviamente, se, poderia até ter resolvido se o Yeltsin tivesse topado, né, de fato conseguido, assim, não, aí resolve que aí você cria uma enorme polícia do mundo que, contra tudo e contra todos, né? Eu estou falando de forma irônica. Mas aí tem uma coisa que, portanto, esse é um segundo aspecto. O terceiro
É o que de fato aconteceu agora no 2013, 2014, né? Ou seja, as tais das revoluções coloridas, que a gente sabe que foi, né, que aconteceram no Oriente Médio como um todo, que aconteceram aqui no Brasil, que aconteceu na Argentina, que se tentou fazer na Bolívia, né? O resultado dessa estratégia de guerra híbrida que foi aplicada no mundo inteiro, né? E que aconteceu na Ucrânia, muito bem recebida exatamente por esses setores. Eu não diria que o povo ucraniano é nazifascista. Eu tenho uma amiga, né, é, minha amiga mesmo, né, chama-se Oksana, e ela é de esquerda, trabalha numa organização internacional de esquerda, né, e está indignada e acha que o povo tem que resistir. Então, acho que tem uma coisa, tem um setor, obviamente, que é a parte nazista, aquelas que em 2014 apareciam nas televisões, nas redes sociais, com a insígnia da suástica, ou até uma mais estilizada, e que acabaram tomando, digamos assim, o poder, né, ali na chamada Revolução Colorida de 2014. Bom, esse, portanto, é um terceiro aspecto que eu acho que a gente tem que levantar. A situação lá de Donetsk e Luhansk, ou Lugansk, é também um pouco diferente, porque lá a maioria, o Paulo já levantou, a imensa maioria do povo que está lá não só fala russo, mas como se reconhece russo. Né, que é diferente do que acontece no oeste, a meu ver, do que acontece no oeste né, mais para o Ocidente, por assim dizer. Né? Então, isso criou uma situação que eu acho que acaba chegando a essa situação que está agora. Agora, tem alguns outros elementos que me parecem que são muito importantes da gente avaliar. Por exemplo, nos acordos de unificação da Alemanha, ficou definido que a OTAN, ou seja, que não era para avançar para o leste. Ficou definido, inclusive, que as conversas deviam ser no sentido de que a região digamos assim, de influência da Rússia, ou a ex-União Soviética, ou mesmo o antigo Império russo, deveriam ter sido, digamos assim, protegidas do avanço, né? Houve uma promessa, não se assinou nada, mas havia a discussão de que não, nós vamos unificar a Alemanha e vamos construir a paz, né? Então, isso não aconteceu. Então, o que leva, portanto, a essas medidas? Claro que a questão da isso aí mesmo. O desnazes, agora me perdi, sinceramente, gente. Eu já estou trabalhando desde as 6 da manhã. Da Ucrânia é um elemento importante, mas não dá para negar que o outro elemento importante, que é a Ucrânia neutra, né? Ou seja, esse não sou eu que estou chamando de Ucrânia neutra, quem está dizendo isso é o próprio Putin, ou próprios setores da burocracia ligada ao Putin, do Estado russo, de que é manter a Ucrânia como um Estado neutro, que sirva como uma espécie digamos assim, de área de transição entre o Ocidente e o Oriente, entre o Ocidente e a região e a Rússia, que era esse o projeto que deveria ter sido construído, ou pelo menos se pretendia que ser construído lá com o fim da União Soviética. Então, existe essa situação, portanto, são dois elementos extremamente importantes. O terceiro, em função disso, é que, de fato, gente, né, e aí as informações que eu tenho, né, são informações do movimento sindical, que eu vou citar daqui a pouquinho, as informações de amigos que eu tenho, eu falei de uma amiga ucraniana, Oksana, que está, inclusive nas redes sociais, né, é uma pessoa com esse, né, esteve no Congresso da CUT, em 2019, nós nos encontramos, ela trabalha numa organização ligada a trabalhadores informais, né, no mundo inteiro, especialmente ação com mulheres, e que está achando que tem que resistir. Essa experiência, né, esse tipo de atitude ou esse tipo de reação que o próprio Paulo já falou do amigo dele, cujo pai era stalinista, mas que na hora, né, perdão, era oposição ao Stalin, mas que na hora acabou defendendo o Stalin. Vamos nos recordar que também na Revolução Chinesa isso aconteceu, né? Ou seja,
Nas revoluções, muitas vezes, ou nas defesas de território, aspectos culturais, históricos e os próprios aspectos relativos, por exemplo, à questão da independência do território, eles muitas vezes contam muito mais do que, por exemplo, as disputas ideológicas, políticas ou ideológicas. A gente tem visto agora a declaração de dois deputados, uma deputada e um deputado, da Ucrânia, que diz o seguinte: olha, não temos nada a ver com esse governo desse Zelensky. Mas, nesse momento, nós temos que defender a Ucrânia. Então, é esse o quadro que a gente vê, tá certo? Por outro lado, também do lado, vamos considerar o seguinte: o Putin deu uma declaração esses dias, quando perguntarem, né, o que ele achava do marxismo, ele diz o seguinte: todos nós somos marxistas. Mas ele falou de forma irônica, porque é o seguinte: todo mundo, já que enfim, a economia que determina, entendeu, a relação de classe, então eu também sou marxista, ou seja, nós todos somos marxistas. Mas vamos considerar também, né, gente, que o Putin não é uma pessoa de esquerda. E aí eu declarei esses dias, semana passada, muita gente me criticou e tal, disseram que nós tínhamos esquecido do massacre de Odessa, enfim, que de fato aconteceu. É que hoje essa disputa, na minha assim, opinião, ela não tem nada a ver com a Guerra Fria que nós presenciamos. Sim, ou acompanhamos no século passado. Não é uma disputa mais de esquerda contra direita, de capitalismo contra socialismo. É uma disputa de território onde um império avança sobre o outro e o líder desse outro império quer se manter, ou pelo menos recuperar o que foi no passado. Eu falei o seguinte: bom, mas uma entrevista do domingo, o cara falou assim, mas você está achando que o Putin está querendo recuperar o império pré-revolução de 17? Eu falei, não, eu acho que o Alasca não vai entrar na história. Mas a rigor, né, é um pouco isso que eu acho que está na cabeça do Putin. Ele vai fazer isso agora? Claro que não, obviamente. Mas é evidente que tem uma estratégia ou tem uma concepção de que aquilo que se transformou, o espaço do Império Russo, que depois se transformou na União Soviética, é, digamos assim, uma região naturalmente pró-Rússia ou parte desse grande império que foi criado no passado. Então, me parece que esses são dois movimentos que o Putin faz. E aí, repito, um é garantir ou desnazificar, sim. Por outro, é preciso garantir nas suas bordas, né, segurança. Ninguém vai se esquecer, por exemplo, eu falei também isso, ninguém se esquece da crise dos mísseis de 62. Né? Ou imagina, acho que foi o próprio Putin que falou também, se alguém coloca, né, ou seja, se mantivesse até hoje o Pacto de Varsóvia e colocasse algumas, e o México, a Nicarágua, as Bahamas entrassem sei lá, num Pacto de Varsóvia inexistente. O que os Estados Unidos iam dizer? Iam aceitar? Claro que não. Agora, é importante que a gente entenda que essa é uma disputa de territórios. Né? Não é uma disputa do capitalismo contra o socialismo ou vice-versa, da esquerda contra a direita. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente entender. Eu queria, não sei quantos minutos, que eu já estou com uns 10 ou mais de 10, 15 minutos, queria levantar algumas outras questões. Primeiro, essa questão do acordo China-União Soviética. Todo mundo fala agora, né, da nova ordem mundial e que essa nova ordem mundial começa agora no dia 24, né, na madrugada de 23 para 24. Mas as pessoas muitas vezes estão esquecendo, né, do que foi desse acordo que foi feito, né, a aliança entre China e União e Rússia, e que eu acho, inclusive, que as pessoas que tiverem mais interesse nisso deveriam ler. Né? É um acordo longo, extenso, detalhado, e que leva em consideração várias questões, tipo o uso do espaço sideral, né? O câmbio enfim, da educação na área dos esportes, mas leva, por exemplo, duas questões que eu tenho chamado a atenção. O primeiro, de que esse é um acordo sem limites, portanto, não está, digamos assim, à disposição para que potências outras
ou outros espaços possam questionar, portanto, é um acordo sem limites. E segundo, uma coisa que me chama, isso sim me chama atenção, que é a questão relativa aos direitos humanos, em que está claramente dito que os direitos humanos são importantes, fundamentais, na verdade o termo é fundamentais, mas que eles são subordinados a questões histórico-culturais, ou seja, não é mais para se tratar de direitos humanos sob por vista dos direitos, por exemplo, da Carta da ONU. Né? Nós sabemos que existem duas formas de você enxergar os direitos humanos. Os Estados Unidos, por exemplo, que são defensores dos direitos humanos, quando defendem isso, defensores entre aspas, quando defendem isso, defendem o direito ao ser humano, ou seja, ao indivíduo de fazer, de deixar de fazer essa coisa toda. Nós, da esquerda, defendemos direitos humanos, mas do ponto de vista desse tipo de direitos humanos, mas também do ponto de vista coletivo. Né? Então, esse é um aspecto importante para a gente tratar nesse momento, nessa nova ordem mundial. E entro uma última questão, que é com relação a, digamos, o papel ou avaliação que os trabalhadores estão fazendo no mundo inteiro. Bom, primeiro que essa guerra, e também já foi dito pelo professor Paulo, ela tem três campos de batalha. A batalha militar, propriamente dita, que ainda não está, enfim, nós não temos muita informação, talvez você mesmo possa ter, porque você fala russo, ucraniano, e eu não falo nem russo nem ucraniano, né? Mas existe o aspecto militar, mas há duas questões. Primeiro, a Rússia está investindo, de fato, em fazer um ataque brutal? Tudo indica que não. Tudo indica que não. Segundo, depois de tomar, porque, por exemplo, a Força Aérea Russa praticamente não atuou, não agiu. Depois de tomar as instituições públicas, numa batalha de muito tempo. E acho que a minha conexão está instável, que está dizendo aqui. Está instável. Pois é. E aí, portanto, essa é uma batalha, ou seja, o campo de batalha militar. Mas existe o campo de batalha diplomático. O que aconteceu ontem, eu não considero que foi uma derrota para a Rússia, porque se vocês considerarem que na decisão ontem da Assembleia Extraordinária da ONU, 35 países se abstiveram, e boa parte, inclusive, de países africanos, portanto, não é o que se esperava do ponto de vista da pressão dos Estados Unidos, e a questão das sanções, que passa pelas sanções econômicas, que eu não tenho essa avaliação de que isso será tão simples, porque, na verdade, tem muito a ver. Por exemplo, tirar a Rússia, é importante que a Rússia, hoje, é uma economia de mercado, ou seja, tirar a Rússia, né, por exemplo, da utilização do código SWIFT é um negócio extremamente complicado. Além das questões que têm a ver com a combinação digamos assim, de sanções econômicas com sanções políticas, a ponto de que a FIFA expulsou a Rússia, né, do Campeonato Mundial. Agora, cá entre nós, quem é a FIFA? É o exemplo mundial de apoio, de suporte aos piores, né, tiranos que a gente tem no mundo. E, de repente, aplica uma situação dessa, aplica uma sanção à Rússia. Portanto, esse novo modelo, que é enfim, avanço das comunicações, da internet, etc., é que pode gerar um problema muito sério. E, para concluir, mesmo a questão dos trabalhadores. A Rússia tem duas centrais sindicais. A maior, que é a quarta maior central sindical do mundo, chama-se a FNPR. A FNPR soltou uma nota apoiando enfim, a operação, usando os mesmos motivos, por assim dizer. Né? A questão, né, do combate aos nazis e também, né, a defesa de que a Ucrânia não pode entrar na União Europeia nem na OTAN. E a outra central, a menor, soltou uma nota, claro que pedindo, né, a suspensão do conflito e a abertura de negociações para poder chegar em situações melhores. Essa também é a posição de uma das três centrais, né, da Ucrânia, a FPU, que também é a maior,
que exige, digamos assim, a suspensão do conflito e o início de negociações para tentar sair enfim, que saia um acordo na mesa de negociação. Agora, por outro lado, existe muita confusão também entre os trabalhadores, até porque os trabalhadores, sejam eles os trabalhadores comuns ou mesmo os líderes sindicais, eles acabam sofrendo essa avalanche de informação, de contra-informação, desinformação, e tem de tudo. Eu diria que 90% ou mais do movimento sindical global é contra a guerra e está, digamos assim, a exigir a suspensão do conflito para iniciar um processo de diálogo. Porém, desses 90%, inclusive a CUT está nessa posição, para deixar muito claro, né? Porém, entre esse universo, tem muita gente com posições absolutamente loucas, na minha opinião. Por exemplo, solicitando que os governos, ou que os sindicatos nacionais, as centrais nacionais, peçam aos seus governos que estabeleçam sanções à Rússia, no sentido de deixar de comprar mercadoria russa, deixar de ser mais do que pereri papapá. E aí, nós vamos ter uma reunião na semana que vem. Se essa conversa vier, certamente virá, eu vou perguntar se isso serve também para, né, se esse tipo de sanção, se esse tipo de boicote serve, por exemplo, para as empresas israelenses que matam, massacram as mulheres e as crianças palestinas todos os dias. Eu concluo com isso por dizer o seguinte: não me parece, e aí entrando mais na minha seara mesmo, não me parece correto, inteligente, que o movimento sindical entre numa nova Guerra Fria, como já entrou no passado. Se a gente tem que trabalhar, ou seja, o movimento sindical trabalhou nos últimos anos no sentido de construir a unidade, né, do movimento sindical global para poder agir contra o neoliberalismo, contra a exploração do capital. Se nós entrarmos nesse processo, vai piorar. Eu não acredito, né, sinceramente, que esse seja o caminho, que é rachar de novo o movimento sindical, né, diante dessa nova divisão global, dessa nova, entre aspas, Guerra Fria, e em função dessa nova ordem mundial. Eu acho que o nosso papel é saber o seguinte, que tem um inimigo, né, primeiro, que é o sistema capitalista, a exploração do capital, é o neoliberalismo. Se a gente começar a tomar posição, seja a favor do Ocidente, seja a favor do Oriente, ou da Rússia, nesse caso, né, só vai piorar a situação da classe trabalhadora, que são as pessoas que mais sofrem nesse processo todo. Então, essa é a nossa expectativa. Bom, para concluir mesmo, assim, a coisa está tão louca que, por exemplo, ontem eu recebi aqui na Universidade de Milão, tinha um curso programado lá sobre a obra do Dostoiévski. E aí a universidade resolveu suspender o curso. Aí teve um professor, uns 2 ou 3 professores que se rebelaram, botaram nas redes sociais, etc, etc, né? E parece que a direção da universidade recuou e vai manter o curso. No entanto, o professor que liderou isso está sendo perseguido pela própria universidade. Então, nós chegamos é um negócio louco, né, que nós estamos vivendo. Eu até brinquei, de repente deve ser isso a tal da Terceira Guerra Mundial. A gente com medo de bomba atômica e é exatamente essas coisas que acontecem. Então, gente, é isso. É um pouco isso. Agora, registrar para nós, para a minha posição, a posição da Central Única dos Trabalhadores, é de que, primeiro, há que se suspender, sim, ou procurar suspender, buscar o diálogo, porque não somos nós, os trabalhadores, que vamos ter que mais uma vez, ser as principais vítimas, além da verdade, como eu falei no início, as principais vítimas de um conflito desse.